A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, preservação do patrimônio e smart cities, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído, sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Esse é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Então vocês estavam dizendo a questão da inovação, né? A questão da inovação, a questão da educação, melhor dizendo, né? E a questão da política de Estado. Então, quando vocês trazem isso, me faz pensar em algumas vertentes de filosóficas e de pensamento, como, por exemplo, do Yuval Harari, que ele fala que a inteligência artificial ela vai ser responsável por uma geração de não empregáveis. Se nós não prepararmos ambientes que façam essa conexão entre o que está acontecendo agora para o que virá no futuro breve decorrente de toda essa revolução tecnológica. Por um outro lado, você coloca uma coisa, Marcelo, que me chama a atenção e faz sentido, e eu quero que vocês me ajudem de repente a entender esse pensamento onde a gente tem... eu sei que São José dos Campos, Campinas, até onde eu me lembro, e até onde eu tinha essa informação, eram as duas cidades, eu não sei dizer se é do Brasil ou se é do estado, inclusive, Heraldo, você vai poder depois me ajudar nisso, que era a cidade que tinha mais número de PhD por metro quadrado. Eu não esqueci daquela solução tua, tá? E aí o que acontece? Se a gente tem, por um lado, empresas de base tecnológica, existe um apagão, é um consenso que existe um apagão de mão de obra especializada. Então, por um lado, existe um número de desempregados, mas por outro lado, existe um número de oportunidades na área da informática, vamos colocar, de tecnologia, que não é preenchida. Né? Então a gente tem, por um lado, de repente, uma mão de obra que não está sendo qualificada na demanda, na velocidade que o mercado está requerendo. Por outro lado, a gente tem aí profissionais que já estão dentro da indústria e conseguem crescer do ponto de vista educacional, vão fazendo faculdade, doutorado, pós-doutorado, mestrado, e eles têm essa visão empreendedora, e muitas vezes o cara sai de lá e aí ele junta com mais 2, 3 garotos e acabam que inovando, ou eles do próprio contexto da empresa, ele acaba que fazendo uma cocriação ou um open innovation dentro da empresa, sai uma solução. Eu já vi muito caso do cara ver uma dor, ele criar a solução, ele sair e ele virar empreendedor. E por outro lado, esses profissionais acabam que ajudando o próprio ecossistema. Então assim, o Brasil ele está com um hiato, né? E aí a responsabilidade é de quem? São das companhias, isso é uma realidade global, porque a gente tem que olhar também para o contexto mundial. Né? De repente a gente está achando que o problema é só do Brasil, mas o problema é sistêmico. Né? A gente vive hoje dentro do contexto da economia 4.0, algo que a humanidade nunca viveu. Né? Então, essa revolução, da mesma forma com que tivemos as primeiras revoluções, né? Máquina a vapor, elétrica, a combustão, e hoje via. Então, é natural que a gente sinta um pouco essa dificuldade, né? Mas como é que a gente pode, de repente, preparar um país, né? Do tamanho continental, né? Como o Brasil? Vocês acham que, de repente, o marco legal ajudaria? É uma opção, Rodrigo. Ou de forma bem sistêmica, vamos trazer um princípio básico. Pareto, a relação 80-20. O que eu vejo, e aí é que, como você colocou, Marcelo, está tendo muitas cidades querendo ter parques tecnológicos. E não são todas as cidades que de repente vão conseguir fazer tecnologias vamos colocar, de ponta. Ou
alta tecnologia, aeroespacial e tal, né? Mas, por outro lado, a gente tem uma vocação, e aí eu vou fechando o meu raciocínio, pegando a fala do Heraldo, que a gente precisa encontrar vocações da nação, né? Você usou um outro termo, mas é como se fossem vocações de uma nação para que você possa fazer essa transformação digital, né? É como se fosse ali o que o Brasil é forte, né? O Brasil é forte no agro. Nós temos hoje um dos melhores estudos, a Embrapa faz hoje um dos melhores estudos do mundo. Nós somos referência em agro. Mas o agro ele não emprega muitas pessoas, né? E quanto mais otimizado ainda, menos. Ele tem um impacto no PIB, mas ele não emprega muitas pessoas. Temos um conceito aeroespacial fortíssimo? Temos. Temos uma economia, uma criatividade latente? Temos. Temos uma veia empreendedora? Temos. Mas nós temos também esse gap na base, né? Então, como é que a gente pode, vocês que passaram por essa transição? Porque, Marcelo, o Parque Tecnológico São José dos Campos, ele já tem quantos anos? 20 anos? O parque tem aproximadamente 16 anos. 16 anos. O Porto Digital tem 20 anos. O Porto Digital tem 23 anos. 23 anos. Então, assim, o Porto Digital, ele nasce de uma ideia ali, né, do Silvio Meira, é isso, né, Heraldo? Conta pra gente. Então, são várias pessoas. São várias pessoas. Mas você conta pra gente de maneira bem clara pro pessoal entender como que nasceu o Porto Digital. Porque é através de uma acupuntura urbana. Né? Vamos colocar dessa forma. Né? Usando o passo abandonado. Já por outro lado, São José dos Campos, depois você vai contar também pra gente, porque é uma curiosidade, né? Mas São José dos Campos, até pouco tempo atrás, a gente está falando aí de 60 anos atrás, Taubaté era a capital do Vale. São José dos Campos era conhecida como a cidade do tuberculoso. Então, São José dos Campos, as pessoas passavam pela Dutra e conta a minha avó que o pessoal passava e colocava o pano na frente da boca quando passava na Dutra, porque tinha medo de pegar tuberculose. E em 40 anos, São José virou o que virou. Assim, da mesma forma como hoje Porto Digital Recife virou o que virou. Vocês estão batendo esse ano 4,8 bi, não é? Só o Porto. Batemos, na verdade, 2022. 4,8 bi. Então, são duas iniciativas diferentes. Uma nasce com, eu acredito que depois você vai contar, mas até onde eu sei, Marcelo, parece que o Parque Tecnológico nasce por causa justamente da Embraer, a questão de defesa, tecnologia de defesa. Depois você me corrige se eu estiver errado. E o Porto Digital começa pelo anseio de realmente ter ali esse ambiente de inovação, algo que fizesse sentido para uma nova economia. Mas isso daí há 20 anos, 16 anos atrás. Então não é a realidade de muitas cidades num tempo que deveria de ter olhado. Então nós não tivemos a felicidade, de repente, a maioria das cidades não tiveram a felicidade de ter um grupo de pessoas que estudaram no ITA e viram o contexto do ITA e voltaram para falar, eu quero respirar essa inovação que está no ITA aqui em Recife. E, cara, vamos fazer acontecer. Né? Da mesma forma, as cidades não têm, de repente, uma Embraer, né? Osiris Silva, que de repente foi o cara ali, ITA, não tem. Então, como é que a gente pode catalisar? E aí é o papel da sociedade civil, da academia, do empresário e até mesmo do poder público, de não se contentar com o status quo da sua cidade e olhar para essa janela de oportunidade que está se abrindo através do advento da tecnologia e fazer a tua cidade ser uma cidade de alta performance. Né? Eu tive uma vez conversando com o Mano, que é o secretário de inovação de São José dos Campos, um abraço para o Mano, e o Mano falou para mim assim o seguinte, ele falou, Rodrigo, você acha que a gente quer que São José dos Campos cresça muito? Cara, até 1 milhão de pessoas, as cidades, elas são cidades que são controladas. Então a gente precisa pensar numa cidade que tem uma matriz diferente. Uma matriz em São José dos Campos é uma cidade que pensa uma matriz de indústria de alta performance. E o que é uma indústria de alta performance? São empresas de base tecnológica, empresas que às vezes são muito mais limpas do que uma siderúrgica, uma grande fábrica
que você tem lá no caso de São José dos Campos, a Quero Educação, Quero Bolsa, que é uma startup. Quero Bolsa, né? Quero educação. Quero Educação. Cara, os caras empregavam 700 funcionários antes da pandemia, Heraldo. 700, uma startup. Cara, é maior do que a empresa, qualquer empresa de Taubaté hoje. Só perderia para uma Volkswagen. Então conta pra gente como que nasce, né? Como que nasce como nasceu o Porto, e depois você me conta pra gente encerrar esse bloco, pra gente ir pra um próximo. Recife é uma das primeiras cidades do Brasil que vai fazer 500 anos, tá? Certo? A gente vai fazer isso em 2035, a gente faz 500 anos. Recife, até o século 1800, era a cidade mais rica do país, certo? Nessa época, eram trazidos artistas franceses, europeus, óperas, hotéis foram construídos do padrão Londres, Paris, arquitetos, engenheiros, enfim. Recife se tornou, pela sua vocação portuária, é um dos pontos mais próximos de conexão entre a América do Sul e a Europa. A sua vocação portuária possibilitou um boom de desenvolvimento durante o século 1800 e início do século 1900, tá? Só para vocês terem ideia, até a década de 1960, a região do bairro do Recife tinha 5 bancos com poder decisório aqui, tá? Hoje eu trabalho numa lâmina de um prédio que era a antiga sede do banco, e a lâmina que a gente trabalha tem 50 pessoas e era a sede do presidente do banco, certo? Até a década de 70, tinham outros 4 bancos que o poder decisório era aqui, certo? Com o processo de concentração no Sudeste, com o processo de abertura, com as crises que a gente passou na década de 80, se esfacelou essa capacidade econômica e produtiva que existia aqui, tá? Os bancos foram adquiridos, quebraram, passaram por intervenção do Banco Central, os grupos empresariais de varejo, de logística, todos foram adquiridos ou passaram por processo de fusão e mudança de eixo de decisão, certo? E o que é que a gente tinha? A gente tinha pessoas inquietas que, a partir também da década de 70, foram fazer seus doutoramentos fora, foram estudar nos Estados Unidos, na Europa, nos principais centros, voltaram. Dentre elas tem Silvio Meira, que é engenheiro pelo ITA, e foi fazer engenharia no ITA e depois voltou para... Embora seja paraibano, ele se considera recifense. Ele voltou para cá, e com um conjunto de pessoas, Cláudio Marinho, à época, e outras pessoas, inquietos com a realidade e com o futuro que se aproximava, tiveram, vamos dizer assim, a audácia de pensar em construir aqui um projeto que tivesse 2 perspectivas. O conceito que você falou aí, Rodrigo, de intervenção, de acupuntura urbana ou de cidade inteligente, a gente começou a falar disso aqui na década de 90, final da década de 90, de como é que a gente recuperava esse tecido urbano que passava pelo processo de degradação, como é que a gente introduzia uma nova atividade econômica que, por um lado, ocupasse as pessoas, trouxesse emprego e renda decente, e, por outro lado, recuperasse esse tecido urbano, certo? E qual era, vamos dizer assim, qual era o ingrediente básico que a gente tinha? Eram os talentos. Eram as pessoas que foram formadas na Universidade Federal de Pernambuco, que foram abrir outros cursos em outras universidades, sejam públicas e privadas na cidade, e que hoje possibilita a gente se posicionar como um dos principais centros de formação na área de ciência da computação. Como você perguntou o número, Recife tem 600 PhDs em ciência da computação. Isso, em termos absolutos, é maior do que qualquer outra capital que a gente tenha no país, certo? Muita gente. E essas pessoas ou essas pessoas estavam empregadas nesses grupos empresariais nos bancos, nas indústrias de varejo, enfim, nesses grupos, e de uma hora para outra, que não é tão pouco assim, durante todo o processo da década de 80 e 90, não tinha mais oportunidade aqui. Ou elas iam para fora, ou elas iam para São Paulo, ou iam para o exterior, ou elas tomavam a iniciativa do risco de serem empreendedores, certo?
E foi isso que aconteceu. O Pordital começa, para vocês terem ideia, com 2 empresas de 50 pessoas. Duas empresas de 50 pessoas. Hoje somos 370 empresas e 18 mil pessoas. Essas Essas duas duas empresas eram do que, Heraldo? Eram de software, eram desenvolvedores de software. Eles têm produtos de software, prestavam serviços de software. Tá? Eram empresas que trabalhavam nos mainframes, enfim, prestando serviços terceirizados da IBM e por aí vai. E o que é que aconteceu? A capacidade de ciência e tecnologia tem papel fundamental. Hoje a gente pega as 10 principais empresas, sejam em termos de faturamento ou em termos de pontos, de números de vagas de trabalho, Marcelo, das 10, 8 foram criadas no Pordital. Poxa. São oriundas de universidade, ciência aplicada e centro de pesquisa e inovação que pegam a demanda de um grande grupo empresarial. O Embraer tem papel nisso, a Embraer demanda para aqui, para a gente também, bancos, enfim, grupos de varejo, etc. E esses negócios surgem justamente disso, Rodrigo, dos talentos que existiam aqui e que enxergavam que as especialidades, as competências existentes poderiam ser revertidas para montar um contexto que não era positivo, que não era otimista, de vamos empregar pessoas, vamos pegar prédios em ruínas, vamos reformar, fazer retrofit desses prédios, vamos botar nossas empresas, vamos transformar esse lugar, vamos fazer com que quem tenha sucesso faça seu give back, contribua, por exemplo. É muito comum a gente ter empreendedores que vendem seus negócios e eles não vão embora. Eles poderiam ir embora, mas eles ficam aqui e passam a reinvestir, passam a se posicionar, por exemplo, como investidores anjos, como capitalistas de riscos, para que esse ecossistema continue se desenvolvendo. Esse é o lado bonito da história. Trazendo, a gente fica sempre revivendo o passado, trazendo para a atualidade. Quais são os nossos desafios? Você pontua isso aí. A nossa especialidade é tecnologias digitais, ou seja, nós estamos baseados na internet, tá? A internet aplicada em grande escala tem aproximadamente 20 anos. Heraldo, Concordamos com isso? concordamos. Deixa eu só fazer aqui uma pontuação. Guarda aí a questão do desafios. Por quê? Porque os desafios vai ser pro próximo bloco. Tá bom. Perfeito. Aí o próximo bloco é justamente a gente está fazendo uma contextualização de todo o contexto do que é o conceito de inovação, transformação, a posição do Brasil, enfim, como que a gente pode fazer com que a inovação e a transformação digital ela ocorra no Brasil, né? Estamos trazendo aqui 2 cases internacionais de polos de inovação, 2 parques tecnológicos, o Porto Digital com o Heraldo, que é diretor de inovação e negócios do Porto Digital lá em Recife, e o Marcelo Nunes, que é diretor de negócios do Parque Tecnológico São José dos Campos. Então, eu vou segurar aqui para que a gente possa depois falar dos desafios. Então eu vou voltar. Você quer complementar alguma coisa em relação ao como surgiu o Porto? Ou a gente pode deixar para já entrar na parte de desafios? Isso. Vamos para o Marcelo. Vamos deixar o Marcelo falar um pouco lá da São José dos Campos. Marcelo, com você, Marcelo. Beleza. Bom, vamos lá. Especificamente, aproveitar que o Heraldo falou um pouco da história também, a gente vai falar um pouco da história. Sempre tem um grande mentor. É feito por várias pessoas, né? Mas dentro do contexto São José dos Campos, lá na década de 40, o brigadeiro meu Deus, esqueci o nome, daqui a pouco vão me lembrar. Daí eu falo para vocês. Lembrei. Casimiro Monteiro Filho. Boa. Né? Na década de 40, disse: antes de produzirmos aeronaves, precisamos produzir engenheiros. Isso foi um dos
dos propulsores aí para a gente chegar onde chegou hoje na nossa indústria aeronáutica. E aí ele foi só buscar o MIT para vir para o Brasil, para iniciar todo esse processo de formação, né? Então, lá em 1940, 1950, né, constitui-se esse grande celeiro impulsionador de formação técnica especializada que acabou com o DCTA/ITA, trazendo muita força acadêmica de especialistas para dentro de São José. Quando você fala a gente está correndo atrás de formação de mão de obra, sem dúvida nenhuma. A gente já passou, né? Ficamos para trás. Hoje a gente está correndo atrás dessa formação de mão de obra. E a responsabilidade, assim como a educação não é responsabilidade do professor, entendo que a formação não é exclusivamente responsabilidade das universidades. As empresas são grandes responsáveis pela formação de mão de obra e é necessário que ela entenda que precisa estar dentro da universidade, porque ela ajuda muito na formação das pessoas que possivelmente vão atuar dentro da sua empresa ou dentro de outra empresa, mas dentro desse contexto de tecnologia. O Parque Tecnológico também teve pessoas, Eduardo Cury, Kojima, Marco Antônio Raup e várias outras pessoas que pensaram lá na frente, né? Nós temos aí 2006 começou todo esse processo, mas muita gente estava envolvida, né? Pessoas do ITA, pessoas do INPE, pessoas do Poder Público que falaram que São José, né, pensaram em São José lá na frente e começaram esse processo onde foram buscar um local, e esse local era uma fábrica abandonada da Solectron, que fornecia sistemas e peças para a Ericsson naquela época. O que nós tínhamos lá? Nós tínhamos hoje todo mundo que passa na frente da Dutra, ou que vai conhecer o Parque Tecnológico, acha que aquilo foi construído para ser o Parque Tecnológico, né? Porque era uma construção, uma arquitetura, né, moderna e tudo mais, mas não, aquilo era uma fábrica que estava fechada, estava abandonada, né? Só quem passou lá pelo começo sabe quantos cobras e lagartos tivemos que matar lá para aquilo se tornar o que se tornou hoje. Nasceu praticamente num corredor lá do Parque Tecnológico. Primeiro foi o Secomp para lá, Centro de Competitividade e Inovação. E aí veio também a estrutura do Parque Tecnológico. Bom, o Parque Tecnológico nasceu olhando para o futuro no sentido de ser um distrito de inovação. Não só um parque tecnológico, foi todo o entorno foi reservado para uma empresa pública urbana. Então, existe uma área enorme reservada para esse... Lá no parque, quando a gente chega no parque, tem aquela maquete, né? E quantos metros quadrados tem? Porque é gigante. E tem fases ainda que ainda vão ser implementadas, sim, né? Sim. Então, já convido você que não conhece o Parque Tecnológico São José dos Campos, vá conhecer. Eu posso ser o seu Cicerone lá dentro, tá? E o Porto Digital também. Então fica aqui 2 dicas para você que está pensando aí como poder público, como vai fazer a inovação, ou ao mesmo tempo academia, empresário. Então são esses 2 parques tecnológicos que você precisa conhecer. E o Marcelo está falando aqui de uma área, de um distrito, mas assim, a área é enorme. Quantos metros quadrados são? Quantos 1000 metros quadrados de área são? Área útil, porque eu sei que agora o parque já tem área construída e vocês estão construindo em breve mais 7.000 metros no platô ali, né? Exatamente. A área construída do parque hoje são 55.000 metros, a gente vai para 62.000 metros de área construída. O espaço total
entre estacionamentos, chegamos a 480 mil metros, mas existe toda uma área reservada para ampliar, uma área pública reservada para ampliar esse espaço do parque. Hoje são 5 universidades, 2 delas com campus dentro dessa área do parque, que é a FATEC e a Unifesp, né? E dentro do parque mais 4 universidades, Univesp, Santo Antônio, CIT e Unesp. Então, toda essa produção de mentes pensantes estão sendo consumidas e muitos deles estão desenvolvendo tecnologias dentro do parque tecnológico. E também nós temos áreas privadas que estão ao entorno do parque, onde nasceu a Cidade Tecnológica, que é um empreendimento imobiliário particular, privado, mas que tem total relação com o parque tecnológico. E, de um outro lado, a MRV, construindo lá 8 mil unidades residenciais, que é para abrigar o grande número de pessoas que vão estudar ou trabalhar, ou ambas as coisas, né, dentro desse complexo que a gente chama de distrito de inovação. Perfeito. Tá ok? Não, maravilha. Eu sei que até na época que eu tive uma... Logo quando esses empresários vieram para fazer essa discussão, né, como você colocou? Do lado. Distrito de inovação. Distrito é o todo. Ah, tá. E ao lado do parque. Cidade Tecnológica. Cidade Tecnológica, é isso. Que é um projeto fantástico, né? Inclusive faz uma descompressão até do próprio parque, né? Que vocês têm um processo de maturação dentro de algumas startups, depois elas começam a crescer, elas não tinham mais para onde ir. E aí essas startups, muito provavelmente, elas acabam que indo para esse distrito, para essa nova cidade de inovação, é isso? Exatamente. Essa área, onde a gente chama da Cidade Tecnológica, que é esse empreendimento, é justamente o ambiente onde ele pode produzir. Ali dentro do Parque Tecnológico, a gente não tem produção. Ali são centros de inovação, né? Metrô, Nestlé e outras empresas que estão lá, que não necessariamente com seu centro de inovação, mas tem a sua empresa instalada no parque. O que a gente quer é que ali seja um grande ambiente de desenvolvimento, pesquisa e inovação. Agora, quando partir para o lado da produção, eles têm esses espaços que são anexos praticamente ao Parque Tecnológico, onde ele pode construir os seus galpões, a sua indústria, ficando próximo ao parque. Quantas empresas tem lá, Marcelo, hoje no Parque Tecnológico? Hoje são ao todo 157 empresas. O parque está com praticamente 92% da sua área ocupada, né? Por isso mesmo veio muito boa a hora, né? Essa chamada da FINEP, onde a gente conseguiu praticamente vamos fazer um investimento de 23 milhões de reais para fazer essa ampliação, porque a gente realmente estava precisando desse espaço para ampliação lá no parque. Maravilha, então, e aí essa latência é porque as coisas estão crescendo, né? Então, vocês vejam que quando a gente precisa, o que a gente precisa, na verdade, é ter pessoas que são inquietas, como você colocou, né, Heraldo? Pessoas inquietas, né? Você colocou que são pessoas pensantes que também foram fazendo. Ninguém faz nada sozinho. Porém, tudo que começa por alguém, né? Ou por um grupo de pessoas que realmente são aquelas pessoas que pensam fora da caixa e são pessoas que querem fazer a diferença. Então, para a gente encerrar aqui esse nosso episódio, nessa primeira fase aqui do tema o Brasil no contexto da inovação e transformação digital, eu deixo uma provocação para você aí que está nos assistindo. O que a tua cidade está precisando? Né? A sua cidade, ela pode se desenvolver através do quê? Né? Poxa, obviamente que hoje, dentro do contexto da indústria 4.0,
por mais que você tenha uma matriz econômica, seja industrial, agropecuária, turismo, quando você traz o contexto da transformação digital e da inovação, vocês vão ver a vida acontecendo de uma maneira muito mais rápida e dinheiro vindo para bancar esses projetos, e todo o ecossistema começa de maneira orgânica a crescer. Com isso a gente chega no final de mais um capítulo da Station Cash, com o Brasil no contexto da transformação digital e inovação. Eu encerro esse episódio agradecendo o Marcelo Nunes, do Parque Tecnológico São José dos Campos, o Heraldo, do Porto Digital, e desde já eu peço para que você se inscreva no nosso YouTube, na Station T, e no Spotify, Station Cash, para que você possa então ficar aí atento a tudo que está acontecendo nesse Fast Learning, ou seja, nessa plataforma, nesse canal de fácil aprendizado, para que você possa então aprender tudo sobre cidades inteligentes, inovação, economia criativa, turismo e tantas outras ideias que estão movendo o nosso mundo. Um abraço. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Station Cast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas também possam juntar a nossa comunidade. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece nos próximos episódios e de nos enviar as suas perguntas e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga lá no canal no YouTube Station T. Um forte abraço.